Olá, bem-vindos a mais um bate-papo exclusivo para a internet do bem-estar. O programa de hoje falou sobre as diferenças entre os homens e as mulheres e como essas diferenças no cérebro, nos hormônios, podem afetar as habilidades de cada um. Para continuar o assunto e tirar mais dúvidas ainda, a gente recebe agora o neurofisiologista Renato Sabatini. Tudo bem? Tudo bem, obrigado. Bem-vindo, Renato. Tem muitos internautas aqui querendo saber quem é melhor em quê. É uma guerra dos sexos, praticamente. Certo. Eu vou começar com o Alex. Ele comenta o seguinte, ele diz: a estrutura da inteligência entre homens e mulheres não é rígida. Sofre alterações com as influências do meio, dos estímulos externos e também do cérebro, que pode... Mas ele diz aqui que a mulher pode ter o tipo cerebral do sexo oposto. Pode acontecer isso? Na realidade, todos nós temos uma mistura de cérebros femininos e masculinos, né? Até um famoso psicólogo inglês, o Baron Cohen, ele fez um teste que está no site da BBC, que mede o quanto que a gente tem de cada habilidade mais específica de cada sexo, tá? E ele tem razão, o leitor ele tem razão, que realmente a estrutura da inteligência ela não é fixa, ela se desenvolve em grande parte até mais ou menos os 30 anos de idade. Sendo que tem uma coisa muito interessante, a mulher tem um adiantamento de cerca de 2 anos em relação ao homem, principalmente na adolescência, o pico de desenvolvimento é em torno de 11 anos na mulher e em torno de 15 anos no homem, tá? Por isso talvez que as meninas prefiram meninos mais velhos, porque elas já atingiram mais ou menos o mesmo nível cognitivo, tá? Mas tanto no homem quanto na mulher, esse desenvolvimento de inteligência é flexível e pode sofrer várias alterações ao longo do desenvolvimento. E é realmente afetado, em parte, pelos hormônios, né, que surgem na adolescência. E aí já responde a pergunta do Edivaldo, lá de Jundiaí, aqui em São Paulo, que pergunta se os hormônios também tinham influência nisso. Então, também tem. O nosso cérebro é escravo dos hormônios, quer dizer, o tanto que a gente recebe de hormônio, até mesmo durante a gestação, por exemplo, se a mãe tem mais testosterona do que o normal, isso vai afetar pro resto da vida essa pessoa. Porque o desenvolvimento cerebral ele é plasmado, ele é modelado pelos hormônios dos dois sexos, tanto estrogênio e progesterona quanto testosterona. Porém, o hormônio mais forte, vamos dizer assim, que mais influencia o comportamento é a testosterona, que é responsável pela agressividade, por exemplo, e pelo desenvolvimento de características sexuais primárias e secundárias. Então isso também afeta a forma como se desenvolve o cérebro, no sentido, por exemplo, que as mulheres que têm cérebros mais masculinizados, elas gostam mais de matemática, gostam mais de esportes brutos, gostam de pilotagem, se orientam melhor espacialmente. Então existem cerca de 20 características que estão relacionadas com o maior conteúdo de testosterona durante a gestação, não depois, né, quando a pessoa já está adulta. Ou seja, o cérebro dela já se desenvolveu de uma forma diferente ao longo da gestação. Inclusive, a gente mostrou no programa aquele teste do dedo. Eu fiz o teste, Renato, o meu dedo realmente é maior e eu realmente me interesso mais por cálculo. Esse único marcador que a gente diz de dimorfismo, ou seja, duas formas, masculino e feminino, se correlaciona fortemente com essas características de personalidade. Então até você fica duvidando, mas será que a cultura, a educação influencia tanto assim? Sim, influencia, lógico. Por exemplo, se sua mãe acha que você é muito pouco feminina, né? E desde cedo você gosta de brincar, de se embolar com os meninos, subir em árvore, correr atrás de cachorro e tal, ela começa a detectar que você está saindo fora da norma feminina, aceita pela sociedade, e começa a forçar a barra para que você seja mais feminina. Embora você resista, a pressão social é muito forte. Mesma coisa para o lado do menino. Porque tem um trabalho muito interessante feito com macaco, imagina, com chimpanzé. Colocaram no chão um monte de brinquedos, soltaram chimpanzézinhos masculinos, machos e fêmeas. Invariavelmente, incrível, as meninas escolhiam boneca e os meninos escolhiam carrinho. E quando uma menina escolhia carrinho ou quando o menino escolhia boneca, você via que estava um pouco fora da norma. Então isso acontece também de acontecer a pressão social. Se a gente deixasse as crianças serem mais livres, seguirem mais a tendência hormonal e cerebral delas, possivelmente a gente teria mais diversidade, tanto entre os homens quanto entre as mulheres, sem esses estereótipos, né, de que homem não chora, mulher não brinca com carrinho, não gosta de mecânica. Mas esse marcador significa que você foi exposta, por um motivo que ninguém sabe qual, durante a sua gestação, a um nível um pouquinho maior de testosterona no sangue da sua mãe, e isso afetou até a sua própria personalidade. Legal.
Tem uma pergunta que apareceu muito aqui entre as internautas, principalmente as mulheres. Eu vou escolher a Leile aqui como representante de todos vocês que enviaram. Por que as mulheres conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo e os homens não? Isso tem uma razão cerebral muito específica. O homem, ele tem muito bem desenvolvido essa parte frontal do cérebro aqui, que chama córtex pré-frontal, que é chamado executivo racional do cérebro. Então o homem, ele precisa avaliar mais com foco e mais isoladamente uma coisa de cada vez, aquilo que está atingindo, um perigo, uma tarefa para fazer. Então ele é um pouco monoprocessado, né? Ele faz, não tem muita capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Agora a mulher, ela trabalha com os dois cérebros ao mesmo tempo, trabalha com o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. Ela tem muito mais conexões de fibras entre esses hemisférios, então ela tem uma capacidade que nós homens raramente temos, que é pensar ao mesmo tempo em várias coisas. Então ela está pensando na sogra, no almoço que vai fazer, e o trabalho que ela tem que entregar, e mais não sei o que vai acontecer amanhã, e todas as mulheres devem se identificar com isso, né? Pensam ao mesmo tempo nessas várias coisas, e quando elas vão fazer, elas estão mais bem organizadas, então elas já estão preparadas para fazer aquilo, várias coisas ao mesmo tempo. Então isso é uma característica cerebral da mulher que é influenciada pelo hormônio estrogênio e progesterona na moldagem de como o cérebro feminino é feito. Nós, homens, somos mais simplórios, vamos dizer assim. A gente usa mais o cérebro esquerdo, ou seja, o oposto à mão em que a gente é destro, os canhotos usam mais o cérebro direito, e tanto no processamento de linguagem quanto no processamento estético, que é feito mais pelo lado direito, simultaneamente com o esquerdo, a mulher é melhor que nós, não há menor dúvida quanto a isso. Ponto positivo para as mulheres. Tem aqui um internauta, eu vou escolher o Alisson como representante dos homens também, para participar com a gente. Ele fala lá do Rio Grande do Norte. Ele pergunta: as habilidades na direção do carro da mulher são realmente menores do que a do homem ou isso é só machismo? Existem vários trabalhos científicos comparando meninos e meninas, adultos e adultas com relação a isso. Então existe aí uma clara diferenciação. Os homens são melhores dinamicamente, quer dizer, na direção. Por exemplo, o homem quando vai ensinar um endereço, o que ele fala, né? 2 quarteirões à direita, depois à direita, à esquerda, no terceiro semáforo, vira à direita, você já chegou. A mulher fala assim: aquele prédio laranja, bonito, que fica na esquina, você vira, não fala para onde, e aí você vai ver uma padaria e com um coqueiro do lado, é lá. Então são duas formas que mostram como o cérebro feminino funciona na base de pistas sensoriais, enquanto que o homem funciona mesmo no raciocínio espacial. Por exemplo, se você pedir para um homem reverter a direção, agora volta de onde você veio, ele faz isso sem dificuldade. A mulher já tem mais dificuldade, por isso que num labirinto a mulher se perde muito mais do que o homem. Tá? No entretanto, se você pegar a menina e fazer ela olhar o labirinto de cima antes de ela entrar, ela se sai tão bem quanto o homem. Isso se reflete em piada, né, mas que é verdade, que o homem nunca acha nada. Ele fala, vai pegar o leite na geladeira, ele chega lá e não consegue achar o leite, está na cara dele, né? Onde é que está minha cueca? É sempre isso. A mulher sabe direitinho o lugar de todas as coisas. Agora, quando vai interpretar o mapa, né, e vai dirigir, o homem sempre fala, o mapa está de cabeça para baixo, né, querida? Tudo que você falar, vira à direita, eu vou virar à esquerda. A mulher dá risada porque ela não tem tanto esse senso de direção. Claro que isso tudo é estatístico. Tem mulher que tem um cérebro tão bom ou melhor que o homem com relação ao senso de direção. Mas, no geral, essa diferença já foi detectada numa região chamada lobo parietal, que é mais desenvolvido do lado direito do homem, então ele tem maior senso espacial que a mulher. A mulher tem uma outra região chamada hipocampo, que é maior que do homem e que é a memória das coisas, memória de onde estão as coisas, certo? Aproveitando esse assunto, a Raimunda, lá do Piauí, pergunta: é verdade que os homens são mais inteligentes, têm QI maior do que as mulheres? Em média, o QI dos homens é ligeiramente superior ao das mulheres, mas isso parece ser um efeito artificial, provocado inclusive pelo fato de que quem faz os testes são homens, certo? Então esse efeito parece artificial. Quando você vai comparar idade a idade, ao contrário, o QI das mulheres se desenvolve mais rápido que dos homens. Depois os homens alcançam as mulheres, tá? Mas não existem diferenças significativas entre coeficientes de inteligência quando usado o mesmo instrumento de medida, tá? E o homem é mais sensível à dor, Renato? A Cristiellen perguntou, ela diz aqui, ou isso é só moleza dos homens?
Não, assim, a mulher, ela é mais sensível à dor sensorialmente, porque a mulher tem mais receptores de sensações, quer dizer, de tato, de dor na pele, do que o homem, por milímetro quadrado. Então ela é mais sensível. Porém, a sensação se transforma em percepção no cérebro. E nesse momento, o homem é mais perceptivo, ou seja, ele tolera menos a dor. Uma das razões que já foi dada é que a mulher pare, né? Ela tem filhos e o homem não tem. Então a mulher ela tem que resistir melhor à dor do que o homem. Então todo médico fala isso, que o homem em geral é um covarde em relação à dor, mas ele não é que ele sente mais, é que tem uma percepção menos tolerante a estímulos nocivos. Uhum. E no caso, as mulheres adoecem mais, os homens são mais fortes? A Eva complementa aqui esse assunto. É uma coisa interessante, porque as mulheres vivem mais que os homens. Né? A mulher vive em média, aqui na nossa sociedade, 5 a 7 anos mais do que o homem. Entretanto, ela realmente tem mais doenças. 65% dos atendimentos do SUS no Brasil são dedicados ao sexo feminino. A razão disso é que o organismo feminino é mais complicado, ele é mais complexo. Você pode ser mais sofisticado, porque ele tem alterações hormonais constantes entre a menarca, quer dizer, a primeira menstruação, e a menopausa, a última menstruação. E aí a mulher, ao cair esse nível hormonal, ela está sujeita a mais doenças do que o homem, porque o homem mantém aquele nível hormonal até bem mais tarde. Então o sistema imune da mulher, principalmente doenças mentais como depressão, ansiedade, distúrbio bipolar e todos os distúrbios de humor, tendem a atingir mais a mulher quando o hormônio cai. Então a famosa TPM, é isso que quando cai os hormônios antes da menstruação, todos os hormônios desabam e a mulher fica muito vulnerável psicologicamente, ansiedade, depressão, angústia, raiva, etc. E isso o homem não entende. Né? Então aquela famosa ópera La Donna è Mobile, né? A área La Donna è Mobile do Rigoletto, em que o compositor Verdi fala a mulher se move como uma pluma ao vento. Né? Ou seja, ela está sempre oscilando, é uma montanha russa emocional, enquanto que o homem é mais constante, certo? Então isso faz com que a mulher seja realmente mais vulnerável a uma série de doenças do que o homem. Uhum. E sobre essa vulnerabilidade, tem uma pergunta bem interessante aqui da Tereza, do Rio de Janeiro. Ela conta o seguinte: se o marido dela fala que ela está gorda, para ela é o fim do mundo. Mas se ela fala para ele que ele está gordo, ele não está nem aí. Ela pergunta, por que eu sou tão sensível? É normal? A mulher, aí eu acho que não é uma diferença cerebral, realmente é uma diferença cultural. Tá? A mulher, ela é treinada a valorizar muito o aspecto estético. Tá? Justamente porque dizem que ela compete mais com outras mulheres, em que então os cuidados dela com a aparência são muito mais importantes. Então, a minha mulher mesmo fala assim para mim, você não usa o sapato sem engraxar, porque todas as mulheres vão perceber. E eu falo, nenhum homem vai perceber, porque nenhum homem olha para o sapato do outro homem, isso é só a mulher que faz. Então, esse detalhismo da percepção feminina é muito característico dessa metade da nossa espécie. Então, a mulher também ela é muito autocrítica. Ela é muito autocrítica com relação à própria imagem, não somente com relação à imagem das outras mulheres e até dos homens. Porque ela tem essa parte direita do cérebro, o hemisfério direito, que avalia muito o aspecto estético, o aspecto relativo à aparência das pessoas, né? Isso é típico do homem, inclusive a mulher acha que ela está se aprontando e ficando bonita para o homem, não está. Ela está fazendo isso para outras mulheres, ou para ela mesma. E mulher sempre acha que está gorda, né, Renata? Esse é um problema comum. Então, isso é uma deformação de autoimagem que é muito comum. A pessoa se vê no espelho e ela vê um corpo diferente do dela. O homem não dá a mínima, tá certo? Se você vai no banheiro feminino, tem 800 cremes e pentes e escovas, etc. O homem tem 3 coisas. Tem o aparelho de barbear, o desodorante e o pente, só. Não precisa mais nada. A mulher não, ela tem uma grande variedade de coisas para incrementar aquilo que ela julga que é a beleza dela. E eu vou te falar sinceramente, a maior parte dos homens nem nota, né? Porque ele não tem essa percepção aumentada. Inclusive, recentemente se descobriu uma coisa interessante, as mulheres enxergam e reconhecem mais tons de cor que o homem. Então o homem olha assim, a mulher vê verde bandeira, verde esmeralda misturado com verde grama e verde não sei o que, o homem olha e fala verde. Então, a percepção da mulher para aquelas tonalidades de cor
e dar nome a elas é muito maior no homem do que na mulher. Então isso mostra que a mulher, ao trabalhar com os dois hemisférios ao mesmo tempo, ela tem essa percepção aumentada. Legal. A Jéssica pergunta, é verdade que o homem perde peso mais rápido e com mais facilidade do que a mulher? Sim. O motivo principal é que a mulher tem muito corticosteroide. O homem só tem um, que é a corticosterona, que atua mais na produção de massa muscular. Enquanto que a mulher tem progesterona e esteroides do tipo sexual feminino, que eles fazem o quê? Tendem a reter massa gordurosa e água. Então a mulher, quando ela faz regime, ela perde inicialmente mais rapidamente que o homem, porque ela se livra daquela água em excesso. Mas como ela tem o hormônio atuando, quando ela fica menstruada, de novo sobe o peso dela. Isso é uma angústia enorme para as mulheres, porque ela não consegue controlar direito, porque o peso dela varia de acordo com o conteúdo de hormônios esteroides que ela tem no sangue, né? Além disso, o metabolismo da mulher é mais lento que do homem. Em várias coisas, ela tende a reter mais. Uhum. A Luciana e a Jandiara, mas tem muitas mulheres que também perguntaram isso. Por que os homens só pensam em sexo? Bom, isso tem que qualificar a resposta. Depende da faixa etária. Depende de um hormônio chamado testosterona que condiciona a libido do homem e da mulher. Só que o homem tem 10 vezes mais testosterona que a mulher, então é natural que ele tenha um libido maior, tá? Claro que isso vai variar, né? Teve até uma leitora do Facebook do programa aqui, que ela disse que não, que ela tem um apetite sexual muito grande, maior que do marido. Também pode acontecer isso, mas vai depender do conteúdo de testosterona que ela tem, e não do estrogênio e da progesterona, porque curiosamente o hormônio do libido é a testosterona tanto no homem quanto na mulher. E um jovem entre os 15 e 20 anos, ele tem 3 a 4 vezes mais testosterona que uma pessoa que tem mais de 40 ou 50 anos. Então isso, que é chamada andropausa, né, no homem vai caindo a testosterona bem devagarzinho, quer dizer, ele continua com libido às vezes até 90 anos de idade, só que continua, vai diminuindo aos poucos. E a mulher, a libido dela é assim, ó, ela sobe entre os 18 aos 30, 40 anos, vai caindo, quando chega na menopausa, pum, cai tudo no chão. A mulher perde o apetite sexual muitas vezes por motivo dela não ter residual hormonal. Então, se ela for no médico e o médico receitar uma pitadinha de testosterona para ela, como parte da reposição hormonal que ela vai fazer, já melhora bastante até o conteúdo de sonhos eróticos, gostar de assistir filmes eróticos e pensar no outro sexo de forma acoplativa, né, reprodutiva, é realmente maior no homem do que na mulher, isso não há a menor dúvida. Uhum. Outra diferença apontada aqui pelos nossos internautas, especificamente do José Roberto, lá de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Ele disse que já percebeu que as mulheres sentem mais frio do que os homens. É verdade isso? Sim, a mulher ela tem 3 coisas que ela tem mais do que o homem, né, ou menos. Ela tem hipoglicemias frequentes, ou seja, ela tem quedas de glicose no sangue, em que ela se sente mal, né, por causa disso. Ela tem pressão mais baixa que o homem, também de vez em quando cai a hipotensão. E além disso, ela tem uma regulação térmica diferente da do homem. O homem, por ter o metabolismo mais acelerado e ter a tal da testosterona, ele normalmente mantém melhor esses 3 parâmetros: pressão, glicose e regulação da temperatura. E a mulher não. E também varia com o nível hormonal. Uhum. Bom, eu vou encerrar, Renato, com a Rose. Ela diz aqui, eu acho claramente que a mulher é mais habilidosa que o homem, que trabalha muito mais. E ela pergunta, será esse o motivo da mulher ser tão estressada, ter tantas doenças e até mais excesso de peso que os homens? Então, é um fato bem conhecido que a mulher tem 3 vezes mais, até 3 vezes mais incidência de distúrbios do humor, do tipo depressão, ansiedade, distúrbio bipolar, estresse. Tem um trabalho muito interessante que foi feito na França, que eles simularam uma briga entre o chefe e o subordinado e mediram quanto tempo ficou alterado o hormônio do estresse, o cortisol. No homem ficou alterado 4 horas, na mulher 40 dias. Nossa. Então a mulher não somente se estressa mais, mas ela fica com o estresse por mais tempo. E o lugar do cérebro onde o estresse atua é totalmente diferente entre o homem e a mulher.
Dito isso, esse estresse não é devido pelo fato da mulher fazer muitas coisas, isso aí evidentemente pode contribuir, mas é devido a um neurotransmissor cerebral, a um hormônio cerebral chamado serotonina, que ele tem um metabolismo mais lento, e a proteína que destrói ele é mais ativa, então a mulher ela tem uma maior incidência de depressão, porque essa serotonina, que também é chamada de hormônio da felicidade, ela tem um turnover, que o metabolismo dela na mulher é 60% da do homem só. Então, se você perguntar por que a mulher gosta mais de chocolate, eu vou dar essa resposta. Porque o chocolate aumenta a serotonina no cérebro, tanto no homem quanto na mulher. Mas como a mulher tem mais falta de serotonina, o chocolate para ela muitas vezes é equivalente a um orgasmo, em termos de aumento da serotonina, né? Aliás, dizem que mulheres preferem chocolate ao orgasmo, não sei, mas é algo que já foi pesquisado. Legal. Bom, muito obrigada pela sua participação, De nada, foi um Renato. prazer muito grande. Prazer foi nosso te receber aqui. Isso. E obrigada a todos os internautas que enviaram perguntas. Você, homem ou mulher, se ainda quer rever as dicas do Dr. Renato, é só acessar o site do Bem-Estar, g1.com.br/bem-estar.